Pessoal, sou Dani Costa, presidente do Instituto Brasilinas, e estou aqui hoje inaugurando o podcast do Instituto com a nossa querida assessora de imprensa voluntária, Suzana Asa, uma mulher incrível, que eu sou particularmente assim apaixonada, minha amiga, a pessoa que me acolheu aqui na minha vinda para São Paulo, a pessoa que eu posso contar mesmo como rede de apoio, uma sororidade que é inerente a ela. E a gente está aqui não só para inaugurar o podcast do Instituto, mas trazer um tema que é muito importante nesse momento de tanta transformação social, transformação do feminino também, os lugares que as mulheres ocupam, como as mulheres vêm ocupando e também como elas têm se visto nesse momento. Então, nós vamos falar sobre o etarismo, né, Su? Sim, tema fundamental hoje em dia. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, do seu papel no Instituto Brasilinas, o seu compromisso com a causa, o que tocou em você em fazer parte da causa e o que esse assunto, o etarismo, tem muito a ver também com as nossas ações do Instituto, que é voltado aí, né, para mulheres que passaram por abusos e violências. Então, vou deixar aí você falar um pouquinho. Bom, eu me chamo Suzana, sou jornalista, tenho 52 anos, eu sou solteira, por convicção, por escolha, e então já rompi algumas coisas de padrões, né, femininos, porque se hoje ainda muita mulher jovem ainda tem o sonho de se casar, na minha época a gente nem tinha muita opção de discutir, era tipo, você tem que casar, né? Tem que casar antes dos 30, porque depois dos 30 tá velho. Eu tenho casos de amigas minhas que fizeram questão de casar nem que fosse um dia antes de completar 30 anos, porque se ela completasse 30 anos para casar, ela já ia casar velha, né? A gente acha louco, mas não é. É verdade, verdade. É real, então... esse tema para mim é super bacana e eu sou uma mulher que desde nova eu luto pelas causas femininas, né? Eu sempre questionei desde criança por que existe diferença entre o tratamento que se dá a homens e mulheres na sociedade, tirando toda aquela discussão da parte física, né? Até porque isso também é relativo, que a gente tem mulheres extremamente fortes, né? E, por exemplo, na hora da doença, a gente vê o quanto a força da mulher vem. Uma mulher com câncer enfrenta um tratamento de pé, cuida dos filhos, do marido, não sei o quê. Muitas vezes o homem com uma gripe fica dependente da esposa ou de outra pessoa cuidar dele. Sim. Né? E não é uma coisa rara da gente ver. Então, é tudo muito relativo. Até do homem abandonar mais, né? Até você do vê homem abandonar. Um índice muito maior de homens que abandonam as mulheres numa situação de doença. Sim. Do que as mulheres abandonarem os homens em uma situação de doença, né? Sim, e que tudo isso tem a ver com a cultura e a forma que a gente foi educada também, né? A mulher é educada desde cedo a ser aquela que cuida, né? E o homem, ele é o que traz o dinheiro para casa. Como se só trazer o dinheiro para casa fosse a solução de todos os problemas. Já resolveu toda a parte dos outros papéis. Então, assim, eu já trago isso, então eu não tenho mais nenhum outro compromisso nessa relação aqui. Exatamente. Né? E não é bem assim. E a Instituto Brasilinas, né, foi uma coisa que me tocou desde o princípio, quando a Dani conversou comigo, até porque eu tenho casos muito próximos de mulheres que sofreram violência doméstica, que graças a Deus conseguiram ter apoio, ser acolhidas e se recuperar, mudar de vida, né? Mas a gente sabe que tem muitos casos que infelizmente acaba até na morte, né? Então foi uma coisa que para mim foi, eu posso ajudar outras mulheres também. E no momento que a gente estava vivendo, que era o início da pandemia e que era bem o início, a gente não sabia direito o que ia acontecer, mas a gente já tinha aquela sensação de que a questão da violência contra a mulher aumentaria, né? E infelizmente
as estatísticas mostram que realmente aumentou muito o número de casos. Que passa mais tempo dentro de casa, né? O cara não tá saindo para ir trabalhar, então ele tá ficando em casa, aquela rotina que eles tinham já não é mais a mesma. É verdade. Né? E isso afeta, porque o homem não tá acostumado a ficar em casa. Né? É difícil, é aquela coisa, gente, não elogie homens que cozinham e que te ajudem em casa. É diferente, mas deveria ser o normal. É verdade. Né? É assim, parece que é surpreendente, né? Essa palavra, assim, tudo que o homem faz que sai do lugar comum, do que é esperado de um homem na sociedade, é isso. Você trouxe bem, é elogiado, é surpreendente. Ele é um homem fora da curva, né? E a mulher, no geral, quando ela sai fora da curva ou é diferente, ela é vista como alguém que desagrada. Exatamente. Né? Tanto que assim, ó, o pai nunca tem tanta cobrança em relação aos filhos do que a mãe. Né? Então aí separa isso e aquilo, vai a guarda compartilhada agora. Né? Mas tem um monte de caso. Tem o caso recente aí do jogador de futebol que entrou na justiça agora porque ele não quer ter que viajar 10 dias para ver os filhos em outro país, ele quer só 5 dias. Por mês, então, era um acordo que eles tinham feito na justiça. Né? Agora, se uma mãe decide que ela só vai querer ter 5 dias com os filhos no mês, ela é desnaturada, que mãe é essa, não ama os filhos. O pai é mais confortável, né? Então, e tudo isso tem a ver com a forma cultural que a gente é educado desde pequeno. Sim. Sendo que a figura materna e a figura paterna são as duas muito importantes para os filhos, para as crianças. Né? Eu lembrei, eu brincava assim, eu não casei, não era um desejo que eu tinha casar, mas eu queria ser mãe. E eu falava isso, assim, vou fazer uma produção independente. E o meu sobrinho, que é super ligado comigo, é meu filho do coração, eu acho que ele devia ter uns 8 ou 9 anos, ele olhou pra minha cara um dia e falou assim: mas você acha que se você fizer uma produção independente, a sua filha ou o seu filho não vai sentir falta de ter um pai? Eu falei, não, mas tem o vô, não sei o quê. Mas não é a mesma coisa. Até porque a realidade dele é de um pai ausente. Né? Então, o pai, para ele, é o avô. Né? E ele veio me questionar isso. E era uma coisa que eu não pensava. E aí eu falei, realmente, né? Apesar de toda a carga ficar mais para a mulher ser muito mais cobrada, em relacionamentos saudáveis, em relações bacanas, é igual. É verdade. A mãe e o pai. Eu vi isso na minha vida. As medidas tentam, pelo menos, gerar um equilíbrio, né? Exatamente. Então, e é muito fluido. Não precisa brigar por espaços e nem precisa brigar pela definição de papéis. Isso acontece de maneira muito natural. Exatamente. Né? Como na minha casa, o relacionamento do meu pai e da minha mãe sempre foi assim com a gente. Aliás, as minhas irmãs dizem que minha mãe era muito mais brava do que meu pai. A gente preferia ir falar com ele. Eu não. Eu preferia conversar com a minha mãe por uma questão de identificação do feminino. Né? Mas meu pai era aquele pai... Até hoje, ele é um pai super presente. E eles não desfrutavam isso. Né? Era uma coisa que fluía naturalmente. E que foge um pouquinho do que a gente está acostumado a enxergar. Sim. Só que, infelizmente, a nossa realidade é que é tóxica. É verdade, né? verdade. E a gente tem que lutar no dia a dia para combater isso. E a gente normalizou, né? Porque quando a gente está levantando a bandeira hoje, né, sobre assédio e violência, para muitas pessoas pode soar até como um efeito de massa, né? Aquela coisa da manada. Sim. Quando você levanta um assunto, aquilo dali vai criando um mapa mental e, em vez de você trazer uma solução, parece que reforça aquela realidade. Mas, na verdade, aqui no Instituto, não é bem isso. A gente tem essa consciência da existência do assédio e das violências e do abuso. A gente combate isso porque é uma realidade realmente doentia, né? Sim. E ela deixa consequências que muitas vezes são assim intransponíveis, e isso para a realidade de uma família, de uma pessoa ou na sociedade. E de outro lado, a gente busca soluções junto com
todos os envolvidos, Sim. né, Sol? Todos os atores, seja casa de apoio, seja o setor público, seja o privado, seja o voluntariado. Então, a gente realmente tem o hub, né, que são esses braços, porque a gente não faz nada sozinha. E a mesma coisa quando a gente fala sobre a rede de apoio. Então, quando a gente iniciou o Instituto, já não foi sozinho, foram várias mulheres reunidas pensando na causa. E quando ele foi crescendo, que a gente não sabia a dimensão que iria alcançar, né, a gente entendeu esse papel do Instituto. O reforço de uma fala que é importante, de uma causa que é importante, mas também trazer soluções para gerar impacto na sociedade. E isso que a Su está falando é muito pertinente, porque, no geral, a gente está numa situação tóxica, mas a gente não identifica aquilo como tóxica porque a gente normalizou. Sim. Né? Então, o abuso muitas vezes é normalizado, o assédio é normalizado, é visto como um tom de brincadeira. Ah, eu não queria fazer isso, não é bem isso que você entendeu, você está entendendo de uma forma equivocada. Exatamente. É só uma brincadeirinha. Exatamente. Às vezes um toque que para você pode soar agressivo, mas para a pessoa não. A gente tem que aprender a ser mais empático, até no sentido de entender o que é bom para o outro ou não. Então, isso é respeito, antes de mais nada, né? E eu acho que quando a gente traz esse assunto, a gente reforça essa consciência do respeito aos demais, né, Su? E o etarismo também entra nisso, né? Sim. O respeito às mulheres que estão atravessando um ciclo de vida que até então não era tão falado. Se você for pensar, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma consciência de menopausa, de etarismo, ou de uma mulher 50 a mais, que era uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. As mulheres 50 a mais são os novos 30, né, na sociedade. São mulheres que já viveram, têm uma experiência de vida, mas, ao mesmo tempo, são mulheres que têm uma cabeça muito aberta, que estão redefinindo os seus papéis na sociedade, redefinindo as suas formas de viver, de vida, de se relacionar. E que a menopausa tem sido assim... tem o seu efeito, mas elas estão buscando entender isso da melhor forma. Esse ciclo, que é um novo ciclo na vida da mulher. Sim. E eu acho que a gente precisa respeitar isso, aprender a respeitar. Porque antes é como se fosse uma situação... Se a mulher já era vista como objeto e sem espaço... No etarismo, é como se fosse um final de vida, muitas vezes, não é isso, Su? É um fim, era bem isso, tipo, menopausei e praticamente morri, né? Vida sexual não existe. E não é bem assim, é tudo a forma que a gente vai aprendendo a lidar. Perfeito. Né? E é apenas mais um ciclo dentro da vida da mulher. E a mulher é sempre cíclica, né? A gente já nasce cíclica. Perfeito. Então, é só a gente ir aprendendo. Como a menstruação ainda é tabu, né? Sim. Não se fala normalmente sobre menstruação. As meninas muitas vezes menstruam. Hoje menos, mas sem saber direito o que é aquilo. Porque nem a mãe não conversa muito. Sim, né? sim. Eu sempre soube. A minha primeira menstruação foi super tranquila. Porque a minha mãe tinha tido... uma menstruação traumática quando ela menstruou a primeira vez. Porque ela não sabia, ninguém conversava com ela e ela menstruou com 9 anos. Então, na cabeça dela, ela estava doente, ela ia morrer. Sim. Né? Porque era uma coisa, estou sangrando. Não sei o que é isso, né? O que está acontecendo comigo? Eu vou morrer. Né? E aí, com todas as filhas, ela fez questão de, desde cedo, normalizar que era uma coisa normal na vida de todas as mulheres. Que é o acolher o feminino, a mulher. A gente reconhecer o nosso corpo também, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu também menstruei, eu tive vergonha. É um momento que, para a mulher, assim, até... Imagina, né? Você ter vergonha do seu próprio corpo, ou do ser mulher. E eu lembro que eu fui ler, tinha um livro. Minha mãe também não me explicava muita coisa. E assim... Mas é porque ela também já veio nessa educação, né? E eu lembro que, para eu ter acesso à informação, tinha um livro que falava assim, o que está acontecendo com o meu corpo?
que eram vários livrinhos que explicavam para as adolescentes o que estava se passando com ela, o que aconteceria com o corpo dela a partir daquele momento da menstruação, os hormônios também, por exemplo, uma fase que poderia surgir mais espinhas no rosto. Sim. Então, isso tudo, de alguma forma, eu fui buscar na leitura. Mas, no geral, as mulheres não compartilhavam essas experiências entre elas, porque era algo assim que tinha que estar fechado a 7 chaves, né? Você tem que esconder. Tudo que é ligado ao feminino parece que você precisa camuflar. Nunca pode ser direto. E com a menopausa é a mesma coisa. Se você parar para pensar 10 anos atrás, né? A mulher na fase da menopausa, que é a partir dos 45 para cima, né? Vai depender de quando menstruou, de cada organismo, então não tem aquela, o normal é tal faixa etária, mas geralmente antes dos 45 é vista como precoce, né? A faixa normal é a partir dos 45, 50 e poucos. Mas aí entra naquilo que eu falei lá no início, de ter feito a opção de ser uma mulher solteira, né? Que numa época que geralmente não era isso que se esperava da mulher. Então, quem era a mulher menopausada? Aquela mulher que ela já passou por tudo aquilo que a sociedade enxerga como a vida padrão de uma mulher. Então, ela casou, ela teve filhos, ela foi para o mercado de trabalho, né? E aí, na hora que está chegando a menopausa, ela já está com filhos grandes, ou no mínimo adolescentes, né? Já está estabilizada financeiramente com a profissão dela, pode desacelerar, né? E aí entra no estereótipo que a gente viu esse ano, a repercussão, né? De repente, devia estar aposentada. Gente, peraí, ninguém devia estar aposentado, né? Isso é uma questão muito mais do seu espírito. Tipo, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou trabalhar até eu morrer. E é produtividade alta, porque não quer dizer... essa produtividade alta, eu entendo que é uma produtividade com qualidade. Porque a mulher, essa é a minha percepção hoje, quando eu falo de etarismo e 50+. Eu, particularmente, eu adoro aprender. E, para mim, mulheres, né, que estão nessa fase, elas têm um potencial tão grande de passar para frente o conhecimento, que é muito gostoso isso, porque traz o olhar de uma experiência, de uma sabedoria, e também de alguém que está disposta a viver algo novo na vida, porque é justamente isso. Não quer dizer que encerrou um ciclo, pelo contrário, está iniciando um ciclo em que se está se prezando por qualidade de vida, é mais seletivo nos relacionamentos também, né, Su? Então, são relacionamentos mais... Você sabe o que é um relacionamento saudável por já ter tido outras experiências de relacionamento, né? E você não aceita mais qualquer coisa. Porque, tipo, pra mim, ou eu vou ter um relacionamento que eu acho muito bacana e nos meus termos, ou eu me mantenho sozinha, com algumas participações especiais. Né? Que isso também não significa, né? Ai, não. Até porque tem essa questão também, né? O que é o tipo do relacionamento saudável? Às vezes você não precisa ter um nome para um relacionamento saudável, né? Muitas vezes uma coisa mais livre, mas que atenda tanto às suas expectativas como a do outro, é um relacionamento muito mais saudável do que aquele que seguiu o script de namorar, noivar, casar. Sim, sim. Né? E onde falta respeito, onde tem outras situações. Esses vínculos que a gente dá, até esses nomes para os relacionamentos, não são eles que definem as qualidades. Sim, perfeito. Né? Então, você pode ser uma pessoa livre, que não tem um compromisso, entre aspas, né, nomeado, sério com ninguém, e ao mesmo tempo você viver um relacionamento saudável, porque é um relacionamento dentro daquilo que você e a outra pessoa acreditam. Perfeito. E também tem aquilo, né? Mesmo que a mulher esteja casada, tenha construído uma família e, né, normalmente, né, quando chega nessa fase, né, que a gente está falando aqui do etarismo, os filhos já estão voando, já estão numa outra etapa, ela pode ressignificar a vida dela, o casamento dela, a vida profissional dela. Então, assim, é um momento em que ela tem oportunidade de olhar para tudo que ela criou e ela
viu ali no mundo dela, que ela foi, às vezes até no piloto automático, Sim. mesmo por esses contratos sociais, ela foi manifestando, e de repente dela escolher algo diferente, com mais liberdade, com mais vida, com mais alegria, sem aquela seriedade e a pressão de uma vida social. Sem a pressão social. Né? E até porque geralmente você já está mais estabilizado, independente de ser solteira ou casada financeiramente. Isso é um suporte, sim, sim. né? Porque a hora que você tem que correr para comer, para pagar a conta no outro dia, você meio que se joga no que aparece, sim. porque você não tem muita escolha. E aí, nessa fase, você... Não, peraí, não vou mais me sujeitar a sofrer, né? A trabalhar num local onde eu sou maltratada, onde eu sofro assédio moral, né? Ou, às vezes, até... Não só o moral, mas é porque mulher passa por isso no ambiente de trabalho também. Sim. Né? Então, é tudo um pouquinho complicado, mais complicado. Mas tudo é uma questão da maneira que a gente escolhe também o que seguir. Né? E o importante é a gente parar para pensar assim, não existe... A idade, ela é cronológica. O tempo fomos nós humanos que criamos. Né? No... universo, não existe essa questão do tempo. Sim, né? Fomos nós que fomos lá e dividimos o tempo em pequenos pacotinhos que a gente chamou de anos. Né? Então, eu ter 52 anos é para efeito só que o meu corpo biológico tem 52 anos. Sim. Né? Porque a minha mente, ela não precisa necessariamente ter os 52 anos. Né? Eu posso ter a mente de uma pessoa de qualquer idade. Perfeito. Até porque eu acredito nisso. Eu acho que tem muita gente que com 18 anos tem a cabeça mais velha do que eu tenho aos 52. Perfeito. E tá tudo bem, porque cada um faz uma escolha de vida. É isso. Né? E o que é chato no etarismo é essa cobrança. Então, agora eu tenho 50 anos, então eu não posso ir para a faculdade, eu não posso sair para balada, que é uma coisa que, com a pandemia, hoje eu vou muito menos para balada, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ir para balada. E eu ia, até a pandemia eu ia muito. E eu cansava de escutar. Não, mas aí, uma coisa que a gente não leva como etarismo, mas que na verdade é etarismo. Aquela famosa frase, mas você não parece ter a idade que você tem. Então, tudo bem. Gente, né? Que aparência é essa de uma mulher de 50? Quem criou né, essa aparência? Porque não existe um padrão. Sim. Né? Isso vai de cada um, da hereditariedade. Tipo, eu tenho a pele boa, uma coisa que vem da família da minha mãe. A minha avó tinha uma pele ótima, minha mãe tinha uma pele boa, eu tenho a pele boa, minhas irmãs têm pele boa, minhas sobrinhas têm pele boa. Perfeito. Né? Então, e assim, tinha até amigas que mais antes até falavam assim, Suzana fuma e bebe e tem essa pele maravilhosa. Né? E, enfim, e não era uma questão de idade, era uma questão até de que liga com a alimentação e toda essa outra questão biológica também, né? Sim, porque nós somos isso também, né? Sim. É olhar, a gente sempre fala, a genética não é destino, mas ela de alguma forma influencia. Então a gente tem que olhar para isso, para entender um pouco como a gente é influenciado e escolher diferente, se for o caso, para aquilo que não funciona pra gente. Talvez funcionou para nossa mãe, para nossa avó, para as nossas tias, mas pra gente é diferente. E também essa questão de seguir o fluxo do tempo de forma leve, natural, se respeitando quem você está sendo nesse momento, quais são as suas escolhas, e sem comprar os julgamentos, né, Su? Porque muitas vezes, assim, até na sua fala, hoje em dia você vê muito, às vezes, as pessoas no mercado de trabalho excluindo as pessoas mais 50, né, porque acha que já deu tempo dela no mercado de trabalho e que agora a gente vai contratar gente nova porque tem um mapa mental mais fresquinho, mais recente. E, na verdade, não é sobre isso, porque a gente está falando de... as empresas são pessoas. Sim. Né? A sociedade... formado por pessoas. E nada como essa diferença de idade, essa troca intergeracional é muito importante na vida e no mercado de trabalho. Porque, às vezes, aquela pessoa que é mais velha, que está aprendendo a lidar com a tecnologia toda que a gente tem, que os jovens
fazem num segundo, né? Essa pessoa mais velha, ela tem uma bagagem cultural diferente. Perfeito. E esse background cultural faz uma diferença tremenda, às vezes, no dia a dia. Tipo, eu sou jornalista, eu sou especializada em moda e estilo de vida. Eu vejo uma imagem, com a idade que eu tenho, eu consigo relacionar aquela imagem com o que já veio antes na história da moda, né? Ou mesmo de comportamento. Então, eu consigo entender aquela referência. Por exemplo, num trabalho de um estilista, né? O cara criou uma coisa, tá todo mundo falando. Que a pessoa mais jovem não consegue, às vezes, ter essa referência. Perfeito. Porque não sabe de onde ele tirou aquela ideia. Né? E isso é muito bacana. Porque a vida é feita de referências também, né? Perfeito. Aquela coisa, nada se cria, tudo se transforma. É isso mesmo. Né? Pode falar. E essa troca é muito bacana, né? E assim, por que não unir a melhor coisa de todas as faixas etárias, né? De uma forma saudável? Eu não preciso ser expert em tecnologia se eu tiver uma pessoa que trabalha comigo que é expert nisso. E a pessoa não vai precisar ter um super background cultural, de história ou de comportamento, porque ela trabalha com uma pessoa que tem isso. São as trocas de conhecimento e dons, né? Exatamente. Gente, na verdade, assim, quando eu entendo que todas essas ferramentas de autoconhecimento, coach, área de desenvolvimento humano, elas tiveram um boom muito grande nesses últimos anos, para as pessoas realmente identificarem os talentos delas e sair desse lugar de comparação, porque muitas vezes o ser humano, a gente foi criado para ser cópia, né? E o mais difícil é a gente sair desse lugar de cópia. E a gente só consegue fazer isso se conhecendo. E respeitando o talento que você tem é diferente do meu, mas a gente se complementa dentro de um trabalho. Então, é importante a gente observar isso e considerar isso, porque é isso que gera respeito. É isso que também gera um trabalho diferente, inclusivo, diverso. E eu acho que cada vez mais a gente tem que prestar atenção nisso, né? Isso deixa uma empresa, eu acho que com um nível de... exponencial, essa palavra, sabe? Porque ela começa a abraçar aquilo que muitas vezes no tradicional é muito difícil de abraçar, que são as diferenças. Né? E ao mesmo tempo que tem toda uma corrente que fala no ESG, né? Que traz todas essas questões à tona, como algum tempo atrás não se trazia dentro das empresas. O próprio etarismo, ele é incluído dentro do ESG, e principalmente quando a gente fala do etarismo com o feminino, porque tem um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o número 5, que trata do empoderamento das mulheres. E eu acho que essa palavra ela é tão confusa, né? O empoderamento, porque parece que a mulher não tem poder, mas, infelizmente, é porque a gente já nasce desempoderada. Então, não é desempoderada pela sociedade, não é nem pela gente mesma, porque a gente muitas vezes sabe o que a gente quer, onde a gente deseja estar, o que a gente deseja alcançar, mas os obstáculos, os desafios, às vezes são tão grandes para a gente chegar nesse lugar que realmente a gente precisa de tanto do masculino engajado com a causa para abrir espaços para a gente e muitas vezes carregar essa bandeira, como também de outras mulheres que já passaram pela situação, que já abriram portas e contribuir com outras mulheres. Então, esse empoderamento nessa fala não é porque a mulher está desempoderada, é pelo contrário. Você vai ali, de alguma forma, eu acho que é como se fosse ligar... Trazer à tona o poder que ela já tem dentro dela. Exatamente. Então, por exemplo, eu posso dizer, a Suzana, ela foi me despertando várias coisas no decorrer dessa minha transição de carreira, né? Porque eu vim de uma carreira no mundo corporativo e fiz uma transição em 2019, quando eu mudei para São Paulo. A Su me acompanhou desde o início, dei uma palestra aqui em São Paulo, passei por um processo de transição no online também, porque é super complicado. Muita gente acha que é fácil abrir um vídeo no online. Não é, a gente é muito julgado, leva paulada. Então, assim, isso você tem que ter realmente um cacife para poder aguentar as críticas e o que vem de fora.
E a Su foi me acompanhando durante todo esse momento como amiga mesmo, sororidade super respeitando. Mesmo que ela não concorde com meus pontos de vista, ou todos os pontos de vista, e eu não concorde com alguns dela, a gente se respeita demais. E a gente entende que são posicionamentos e pontos de vista necessários para a sociedade, para esse trabalho aqui no Brasilinas. Então, eu acho que é isso, né? As pessoas aprenderem a se respeitar, né, Su? Sim, independente de idade, gente. Né? Você pode ser super jovem e, por sua história de vida, ter uma cabeça que as pessoas considerem mais madura, como você pode ter idade, né? Mais idade cronologicamente, e ter uma cabeça que é associada... tem cabeça de criança, infantil, hoje é adolescente, né? Então isso varia muito e assim, não é uma questão de idade, é uma questão de ser humano e dos dons de cada um, né? E da vivência de cada um. Perfeito. Não existe o melhor ou o pior, né? Isso. E assim, gente, aquela máxima que a gente vê muito, talvez até velado, até em algumas matérias, eu como jornalista eu reparo muito isso, como as pessoas divulgam as coisas, né? E hoje, quando eu estava vindo para cá, apareceu no Google para mim uma sugestão de matéria. Há 2 empreendedores que ganham muito bem antes dos 30. Né? E aí isso me remeteu que no início dos anos 2000, quando eu fiz 30 anos, eu trabalhei numa agência de assessoria, que eu trabalhei 16 anos, e tinha muita estagiária, tinha gente formada também como eu, e tinha muita estagiária. E aí tinha algumas estagiárias lá que um dia elas chegaram assim pra mim e falaram: você não acha que você é uma fracassada? Porque você tem 30 anos, você tá aqui, né, trabalhando com a gente. Eu falei, gente, não, porque eu até tinha 20 e pouco, mas elas achavam que em 5, 6 anos elas iam conseguir casar com o amor da vida delas, progredir, acabar a faculdade bem, progredir na carreira, né? E poder, de repente abrir um negócio meu ou viver viajando. Aquela imagem da mulher de sucesso que ela é completa em todos os seus papéis. Na vida pessoal, no profissional. Gente, não é conto de fada. Não existe isso. É isso mesmo. Né? Ou a pessoa vem de uma doutrinação... Me desculpe, não tenho nenhum ponto de vista sobre religiões, mas às vezes vem de uma doutrinação religiosa. E por que eu trago isso? Porque a gente acompanha mulheres em situação de abuso e violência que muitas vezes elas se submetem a relações tóxicas porque por trás tem uma doutrinação religiosa que diz que ela precisa ficar do lado do cara porque é um karma ou porque ele vai mudar, porque a mulher com sabedoria que edifica o lar, então, na verdade, é ela que é o problema, ela que tem que mudar o comportamento dela para que o homem mude. Então, isso é um pensamento muito machista também, e jogar um peso e uma responsabilidade em cima da mulher que já tem muitas, né? Já tem muitos pesos, muitas cobranças e eu acho que uma carga de papéis na sociedade que definem pra gente, que é sempre algo que nos remete no final uma culpa ou algo que a gente se sai da curva ou um desconforto, deixa a gente numa situação bem desconfortável, né? Eu estava até conversando com a Verônica no outro episódio que gravei com ela, justamente sobre isso, que a mulher que sai da curva desagrada. Ou que, por exemplo, se a gente está no desconforto, a gente tem que começar a desconfiar. Porque é aquela máxima, o que é leve é uma verdade, o que é pesado é uma mentira. Então, se a gente está vivendo uma vida com muitos pesos, será que isso é uma realidade para mim, de fato, que eu estou escolhendo? Ou é a sociedade que está impondo para mim, as relações, a família? E a gente sabe, às vezes, que não é difícil sair, não é fácil sair dessa rodinha do rato, né, que é colocada pra gente. Essas gaiolas que são colocadas. Não é tão simples, porque às vezes a gente cai sem nem saber que tá dentro dessa gaiola. Justamente por conta do mapa mental social, que é algo, assim, que a gente já tá absorvido nele. Então, é muito mais natural a gente ir pra rodinha do que tá fora da rodinha, né? Sim, você segue o fluxo, porque você, desde pequena, você escutou que é aquilo, né? Então, e é uma coisa que é diária, gente. Eu passo no meu dia a dia
várias situações que às vezes eu olho e falo assim, não, peraí. Essa pessoa tá lidando comigo de uma forma etarista. Mesmo que a pessoa... se eu falo alguma coisa, geralmente as pessoas falam assim, você tá procurando pelo em ovo. Não é procurar pelo em ovo. É que agora eu sei diferenciar. Né? Então tem muito comentário, como que eu falei aqui? Mas você não parece ter a idade que você tem. A princípio, isso é dito como um elogio. Mas será que é realmente um elogio? Né? Porque que imagem é essa que todo mundo tem de uma certa idade? Quem é que criou isso? O que é que tem por trás? Né? Isso em várias outras formas. Então, eu estava conversando com a Dani aqui um pouquinho antes, né? Eu tô vivendo essa questão da menopausa. Mexe muito, tá? E aí eu tava contando aqui um episódio de que eu dei uns nãos para um crush, né? E que é mais novo do que eu. E aí, quando eu comentei com uma amiga minha e com a minha irmã, e elas viraram para mim, as duas, e uma não tinha falado com a outra ainda, né? Contei momentos. Você é louca! Esse cara lindo, maravilhoso, barriga, tanquinho. Você desprezou o cara. Você acha que ele ainda vai querer alguma coisa com você? Você é muito mais velha que o cara. O cara tá aí te dando mole e você diz não pro cara. Eu falei, gente, é o seguinte, eu não posso fazer nada. No momento, eu sou uma mulher menopausada que nesse momento tem que resolver as questões internas minhas. E não tô querendo, né? Eu tenho que primeiro me entender comigo mesma. É o se autorrespeitar, né? Não é, você não vai entrar numa relação só porque ou estão dizendo pra você entrar, ou porque, assim, parece também aquela coisa, né? Quando a mulher entra em uma determinada idade, ou você fica com essa pessoa, você pega esse boy aí, esse cara aí, porque você não vai achar nada melhor do que isso, ou você vai ficar sozinha. E não é assim, né? Porque senão você se agride também. E você entra numa relação abusiva com você mesma. Então, muitas vezes a gente atrai relações tóxicas e abusivas porque a gente também já se coloca nesse lugar de se auto-abusar, né? Então, tem que prestar atenção também, assim, eu acho bacana em você isso, que você se respeite, e não importa o que as pessoas estão achando e pensando de você. Você vai fazer aquilo que você entende que é mais leve para você sem se agredir. E eu acho que isso é um grande lance, né? Quando a gente, independente da idade, é como a gente lidar com a gente mesmo diante de todas as cobranças que vão existir a vida toda. Não existe essa coisa... É claro que algumas etapas da vida, elas têm uma cobrança maior. Quando entra nessa fase do etarismo, eu entendo que a repercussão é no sentido de vir abandono, muitas vezes, solidão, ou a pessoa é um fracassado, ela não deu certo na vida, coitada, culpa, ou, por exemplo, quando a mulher ela é muito bem resolvida com ela mesma e está numa idade que, né, dos mais 50, que tá com o corpão bem cuidado, com a pele, igual você falou, pele maravilhosa, né? E aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ela tá se achando. Então sempre vai ter uma crítica, nunca vai ser algo assim, meio termo, né, Su? Exatamente. E eu lembrei que uma vez, eu era jovem, fui numa balada em Santos, que existe até hoje, que é uma balada para pessoas mais velhas. E era jovem, eu fui com uma prima minha, a gente passava férias lá em Santos, e nós somos, e a gente estava julgando as outras mulheres mais velhas que estavam lá. Só que hoje eu sei que, na verdade, eu estava invadindo o espaço que era delas, porque aquela balada, desde o início, se posicionou como uma balada para pessoas mais velhas. E você falando, veio a cena, eu comentando, e a minha prima comigo... mas quando tiver a idade dela, não vou sair assim, né? Com essa saia curta. Olha. Gente, eu continuo usando roupas que eu usava quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. O que eu gosto, o que eu acho que fica bem em mim, eu uso até hoje. Eu não mudei a minha forma de me vestir, porque eu tenho mais do que 50 hoje. Né? E uma coisa que é importante, até a Dani falando que tem essas coisas... se não ficar com essa pessoa, não vai ficar sozinha, pensa bem, não sei o quê. Ao mesmo tempo, a gente tem visto um movimento de mulheres que estão lidando de formas diferentes com todo esse período, e você começa a ver,
terminando relacionamentos com mais de 20 anos, de 25 anos. Coisa que há 10, 15 anos atrás era muito raro. Perfeito. Se você já viveu 25 anos com a pessoa, você vai aguentar até o fim. Até que a morte os separe. Exatamente, até a morte os separe. E hoje não, peraí, já não tá mais legal? Foi legal por esse tempo, agora não tá mais legal? Tchau! Né? Vou viver a minha vida, ir refazendo a vida, indo viajar, né? Fazendo coisas diferentes, mudando de profissão. Tem um monte de gente em transição de carreira que a hora que você vai ver, tá exatamente nessa fase do início que as pessoas consideram, né, como etarismo. E é importante essa sua fala, que eu ia até te fazer essa pergunta mesmo, né? Sobre a questão de... às vezes a gente traz muito, é clichê, né? Nunca é tarde para você recomeçar, para você refazer, para você fazer algo novo. E isso às vezes parece que fica só na fase de efeito, né? Na frase de efeito. Porque na cabeça das pessoas, a maioria, elas pensam que já é tarde. Eu não tenho mais idade para fazer isso. Exatamente, é bem isso, eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais tempo para poder recomeçar e mudar de carreira ou fazer algo novo. Isso se eu tivesse lá atrás, eu poderia ter pensado nisso, mas agora... eu tô querendo mais viver em paz e seguir minha aposentadoria. Então, assim, não necessariamente precisa ser assim. Se a pessoa tá feliz dessa forma, se ela entende que ela se aposentar e viver uma vida lá quietinha, no lugar dela, é o que vai fazer ela feliz, ok. Mas, às vezes, nem para todo mundo é assim. Exatamente. Para muitas pessoas, pode ser uma idade que ela venha fazer algo novo e que ela pode se destacar com aquilo dali. É onde ela vai também descobrir, talvez, os dons que ela não teve acesso porque ela ficou muito presa à Matrix, né? A rodinha do rato, né? Então, assim, de casar, de construir uma vida profissional que é o esperado da grande maioria, de ter filhos, de seguir uma vida tradicional muito linear, né? Então, assim... Isso também é algo que é importante se repensar e se considerar, porque a pessoa tem muita informação, tem uma capacidade incrível até de ter empresa, de criar algo novo, de impactar socialmente. Aqui no Brasilinas mesmo, a gente abre convite sempre para o voluntariado, porque o voluntariado, muitas vezes, a pessoa se encontra nesse processo, nem sabia que ela tinha um determinado dom e ela vai descobrir ali. Então, assim, é uma ferramenta, é um meio, né? E eu acho que a gente não tem que desistir da gente nunca, né, Su? Exatamente, não podemos, podemos. Porque é o que faz a diferença, gente. Né? Não, assim, eu acho que eu pretendo viver bastante, tá? eu sempre falei que eu quero passar dos 100 anos. Muito bem. Eu sempre digo assim, né, que olhar para trás e ver, eu já caminhei tanto até aqui, seguindo... a forma que eu queria seguir. Por que agora eu vou me acomodar? Né? Eu rompi tanta coisa lá atrás e aí agora eu vou me acomodar e aceitar os papéis que a sociedade quer me dar? Não! Eu vou continuar sendo eu mesma. Por exemplo, quando eu deixei o cabelo branco, foi 2019. Eu tingia meu cabelo, só que assim, eu tinha muito branco, eu tinha que tingir a cada 10, 15 dias a raiz. Eu me tornei escrava do salão de beleza. E aquilo começou a me incomodar num ponto. Eu falei, gente, mas peraí, né? Eu tenho que ter um tempo reservado na minha agenda para ir no cabeleireiro tingir o cabelo. Será que é isso mesmo? Por que eu não vou fazer diferente? Deixa eu ver como é que eu me sinto. E eu me encontrei com o meu cabelo branco. Legal. Tô com ele até hoje. E aí volta naquilo. Muita gente assim, você tem um estilo diferente, você usa o cabelo curtinho, então você pode ter ele curto, que tudo bem. Gente, tem mulheres maravilhosas de cabelo comprido, branco, lindíssimas. É isso mesmo. Não é comprimento de cabelo, não é idade, é estilo de vida, é a opção que você faz. Você quer tingir, tipo, a minha mãe tingiu o cabelo até morrer, ela ficou meses hospitalizada, ela fazia a minha irmã tingir o cabelo dela no hospital. Né? Porque pra ela era aquela... Quando eu deixei branco, ela falou, olha, você faz o que você quiser, que o cabelo é seu. Mas você não acha, né, que vai dar um ar... Não, mãe, não vai.
E aí depois ela acostumou comigo de cabelo branco e começou até a achar legal. Mas, tipo, ela falava, não é pra mim. Sim, sim. Né? Como a minha avó tingiu o cabelo até falecer. Né? Que a gente até vê que gerações anteriores tinham muito isso. O cabelo branco era muito sinônimo da velhice, da idade. Sim, sim. E hoje não, porque a gente sabe que a pessoa jovem, ela pode descolorir o cabelo e deixar ele branco se ela quiser. Total. Né? Não existe, mas como eu posso pegar e resolver tingir meu cabelo de rosa agora? Por que não? Que é uma coisa que as pessoas acham que é só quando você é adolescente. Né? Pintar de roxo, de azul, de rosa. Enquanto você é adolescente, tudo bem. Não, eu posso ter a idade que eu quiser e pintar da cor que eu quiser, gente. O cabelo é meu, o corpo é meu. Perfeito. Né? E é isso que a gente tem que ter. Não é uma questão numérica. Não. Né? É uma questão de né? escolhas e bem-estar. É. Aquilo do ser leve. Né? Então, eu não quero ter que me tornar uma reclusa, porque eu tenho mais de 50 anos, não é isso. Eu vou continuar saindo, curtindo a vida, viajando sozinha, que é uma coisa que assusta, né? Mulher que viaja sozinha, ainda quando é jovem, tem muito perigo quando é jovem também, né? Tipo, eu tinha 25 anos, eu fui morar na Europa. E fiquei 1 ano lá e antes de voltar, é lógico que eu fui viajar. E muitas dessas viagens foi sozinha. Viajei com amiga, viajei com namorado, não sei o quê, mas eu viajei muitas vezes sozinha de mochila nas costas. Não é fácil, as pessoas olham pra você. Ainda mais mulher, né? Principalmente mulher, porque tem toda aquela questão do assédio. Sim. Né? Eu vou ser muito sincera, eu só em Roma que eu tive problema, que eu realmente tive medo. Eu fui pra Praga, na República Tcheca, tava abrindo, tinha acabado de abrir. Isso era 96, né? Era muito recente que tinha deixado de ser União Soviética. Sim. Né? Eu fiquei num alojamento de uma universidade para jovens, porque era período de férias, então eles alugavam os quartos. E foi ótimo, eu não tive problema nenhum, uma língua totalmente diferente, não era todo mundo que falava inglês, porque eles estavam naquele momento da abertura, né? Sim. Então o inglês não era como nos outros lugares. Eu tive medo em Roma, aquela coisa latina. Foi o único lugar onde eu passei situações constrangedoras por ser mulher e estar viajando sozinha. Graças a Deus não aconteceu nada, eu soube me livrar das situações de uma forma razoável até, mas pega, né? De todo jeito você para pra pensar, não, peraí, se fosse um homem, será que ia ser tratado do mesmo jeito? Né? Porque não existe essa diferença. Perfeito. Né? Como existe... A insegurança, né? A questão a gente fala assim, né? A vulnerabilidade, ela não tem a ver só com a questão de faixa de renda, não. Sim. A vulnerabilidade tem a questão da sensação da gente não se sentir segura no próprio corpo, Sim. Em lugares que a gente anda, justamente por essa questão do assédio, do abuso, da violência, da falta de respeito que as pessoas têm em relação ao feminino, né? Sim. Isso em todo lugar do mundo, não é porque a gente está no Brasil que essa pauta está sendo abordada. É uma pauta que é mundial. É mundial. Né? Então, a gente olhar para ela com atenção, com respeito e um posicionamento sério é muito importante. Sim. Para que a gente também possa dar lugar para o que está surgindo, né, Su? Sim. Eu acho que é bem isso, assim, o que você está trazendo. Essa coisa de você se permitir ser você, independente do julgamento das pessoas, e honrar as escolhas que você faz. Sim, isso. Porque não tem idade, não tem a ver com idade. São escolhas que fazem bem para você, você tá satisfeita com a sua autoestima, com a mulher que você se tornou, com as experiências que você teve, e sem se julgar, sem se comparar, porque cada um tem a sua jornada, o seu caminho, a sua trajetória aqui, né? Inclusive, eu queria até, eu estava mexendo aqui no celular e compartilhar que essa questão da idade... tem uma chamada, que saiu um post que saiu da revista TPM, muito bacana, de mulheres que começaram a vida após os 30 anos. Aí traz a Elza Soares, que o grande boom na carreira dela foi após os 30 anos,
né? Traz também a Octavia Spencer, que ela é uma atriz americana, que também o boom na vida dela foi após os 41 anos como atriz, foi que ela ganhou grandes papéis de representatividade, inclusive prêmios, né, na Academia de Cinema, enfim. Grandma Moses é uma artista plástica que ela, norte-americana, que ela ficou reconhecida após os 76 anos, né? A Cora Coralina se tornou poetisa já com mais idade. Exatamente. Então, a gente tem grandes referências, né? Que, assim, a Conceição Evaristo também, que tinha 57 anos quando publicou o primeiro livro dela. É uma mulher incrível, né? Então, assim, a Vera Holtz, que traz aqui também, que após os 32 anos foi que ela foi fazer... ela é bem... teatro, né? Que ela teve a primeira... estreou na televisão, né? Na verdade, após os 32 anos. Então, assim, a gente tem mulheres aí que deram passos na vida... Sim. Já em idades que, vamos lá, normalmente as pessoas cobram, como essas estagiárias cobraram de você, né? E falaram assim, não, você não acha que você é uma fracassada por ter 30 anos? E hoje em dia você olha, 30 anos é tão nova, tá na flor da idade, tem tanta coisa para conhecer, tanto para viver, que estar casada ou profissionalmente ainda indefinida não é problema. Não. Porque com 30 anos, assim, hoje a gente escolhe a nossa carreira, né? Vamos lá, muito novo. Sim. Com 16, 17 anos, você tá lá prestando um vestibular e definindo como vai ser a sua vida profissional, sem saber se você vai seguir naquilo dali, se é aquilo que vai te realizar. Sim. Você tem um norte, muitas vezes, pelo que as pessoas falam, mas o que vem do outro é do outro, não tem a ver com você. E você só descobre na sua jornada mesmo, né? Sim, e aí entra naquela coisa, né, que, tipo, muita gente fala as carreiras promissoras para esse ano. Se você parar para pensar que você vai escolher jovem e vai ter toda uma vida dentro dessa profissão, não tem por que você se basear no ranking anual ou bianual das profissões do momento. Sim, sim. Porque vai chegar uma hora que a sua não vai estar no momento. Você vai fazer o quê? É isso. Você gosta, você quer continuar trabalhando com isso, mas não é mais a do momento, eu vou mudar? Não, ou de repente é a do bom momento, é super bombada, dá dinheiro, isso e aquilo, mas não é o que eu gosto. Né? Então, e eu posso mudar de ideia. Eu tive uma escolha profissional, assim, desde criança, e que tem tudo a ver comigo. Né? Eu sou jornalista, né? É uma coisa vocação, que vem... né? É por vocação. Hoje eu trabalho com jornalismo em diversas outras formas, né? Com a comunicação no geral. Antigamente era mais fechado. Você ia trabalhar ou em rádio, ou em TV, ou em jornal impresso ou revista. Hoje tem site, tem marketing digital que é ligado, né? Mudou muito, né? Mudou muito. Ampliou muito o espaço também de atuação. Graças a Deus. E todas as profissões, você vê que teve essa evolução. Tem muito mais áreas hoje. Então, você vai direcionando ao longo do seu caminho, né? Mas você não precisa seguir aquilo que é a moda. Perfeito. Você tem que seguir o que é seu. Perfeito. Né? E aí, por exemplo, uma medicina, que é uma coisa... Desde que eu era jovem, criança, quando eu escolhi estudar jornalismo, eu falava assim, tem duas profissões que são, e as outras estão. As duas profissões que são... o jornalista e o médico. E aí, por que eu pensava isso? Você é jornalista, você está caminhando na rua, tem um acidente. Você vai lá, não pela curiosidade, né? Você vai lá pegar informação para entender o que aconteceu. Né? Então, você vai ver o fato, ver se aquilo é uma notícia ou não, né? Bem do jornalista. Ou o médico, peraí, eu posso ajudar. Né? Quantas vezes a gente vê casos de pessoas que passam mal no avião, que eles pedem ajuda de algum médico, que esteja, né? Você não vai estar em algum lugar no seu momento de lazer, isso na maioria das vezes, né? E você vê uma pessoa passando mal, que você não vá, como médico, se colocar à disposição para ajudar. É verdade. E o jornalista, ele passa a ver aquilo como
um fato, uma notícia. Então, a postura também é outra. Enquanto o advogado, ele é advogado das 8 às 18, até a hora que ele trabalhar. A hora que ele está no momento de lazer, dificilmente ele vai ser acionado, né? Talvez num caso de violência contra a mulher, se ele é dessa área, se ela é dessa área. Criminal, né? Criminal, algumas áreas. Mas no dia a dia, a maior parte do tempo ele vai trabalhar naquele período, né? E o quanto... Aí você vai escolher medicina porque medicina dá dinheiro, né? É complicado isso. Você vai cuidar de seres humanos. Você está lidando com pessoas. Não pode ser uma questão de escolha profissional apenas pela questão financeira. Monetária, né? Monetária. Até porque isso é muito sazonal e depende muito do profissional, da área que ele vai buscar, que ele vai atuar. E é isso que você falou, tá lidando com seres humanos, né? E eu acho que a gente está perdendo esse contato também, porque tudo virou... Com as redes sociais, primeiro, eu vou criar um arquétipo, uma imagem que eu quero vender, então tudo virou venda, virou marketing, e porque eu quero alcançar determinadas pessoas e determinados públicos, que não necessariamente eu estou ali num grau de empatia, mas é porque tem a coisa do high ticket, né? Um público que ganha melhor, então eu vou me posicionar nesse formato. E aí, quando você transforma o ser humano em números, em carteira, em seguidores, eu acho que a gente perde esse lugar da sensibilidade muitas vezes, né? Não tem coração. Não tem coração. Né? Só o monetário, E o marketing não tem coração, né? O marketing é para vender, ele não está muito preocupado se ele está sendo agressivo ou não, a depender. Ele precisa ser agressivo para alcançar o maior número de pessoas, e né? aí é uma super incoerência, pegando por esse lado, né, de venda e de pensar só no monetário, porque assim, uma mulher 50 a mais, geralmente ela vai ter uma estabilidade financeira que a menina de 20, que é aquela do sonho de todos os marqueteiros, geralmente, não tem. Hoje eu posso me dar o luxo de comprar o estilo de roupa que eu quiser, na loja que eu quiser. Né? Eu tenho isso. Quando eu tinha 20 anos, muitas vezes eu tinha que me virar dentro daquilo. Você começa a trabalhar, primeiro salário, né? Mulher, geralmente, alguma roupa você vai querer comprar com o seu primeiro salário. É isso. Né? Isso faz parte, tem muito a ver com a gente. E aí, de repente, você tem que considerar aquilo, o quanto você ganha, né? Que aí, nessa outra faixa etária que eu tô agora, eu não tenho tanto essa preocupação. É verdade, é isso mesmo. E aí, assim, se eu vou gastar uma grana numa roupa que eu sei que vai durar 10 anos, porque eu sou das roupas duráveis, sustentáveis, e geralmente ela custa mais caro, tá tudo bem. É uma escolha. Perfeito. Eu não preciso ter 10 blusinhas baratinhas. Eu prefiro ter uma blusa boa que vai me acompanhar anos, né? E o marketing não valoriza exatamente quem, em tese, tá mais propenso a consumir porque tem mais capital para consumir. Perfeito. E a gente é meio que ignorado. Hoje até melhorou, se fala muito, né, na geração platinada, o dinheiro prata. Longevidade, né? Exatamente. Então as pessoas estão começando a abrir os olhos para isso. Mas ainda é muito pouco. Sim, sim. E até na medicina mesmo, tem muito preconceito com relação a isso, porque entra uma questão da medicina integrativa, suplementação, então vem toda aquela visão da alimentação saudável. Tem gente que vai para o veganismo, a questão da atividade física também. Então, uma preocupação com o corpo que ela passa a ser diferenciada também para essa idade. Não é porque... Claro que a gente sabe que está mais propenso à doença, mas não é porque é tão diferente assim. É que, na verdade, talvez as suas escolhas precisem ser mais saudáveis, mais seletivas. Sim. Já que você está pensando numa longevidade. E principalmente porque como você falou, a minha cabeça não funciona como o meu corpo. Então, você tinha até comentado assim numa conversa anterior, para a gente encerrar aqui, sobre a questão da mulher que namora um homem mais novo e o homem que namora uma mulher mais nova.
E o quanto isso é muito complicado, é um tabu para as mulheres, Sim. porque para os homens pode até ser um tabu, mas é mais aceitável. Para as mulheres, não. No geral, é visto como ela é a mãe do namorado, Sim. ou a mãe do marido, e a pessoa tá com ela só por interesse financeiro. E não necessariamente é por conta disso. A sociedade, ela coloca tantos mitos e tantos preconceitos que eu acho que acaba virando uma realidade, né? Porque a pessoa pode estar até interessada em você, mas se as pessoas reforçam que tá por interesse, o cara começa a ficar desconfiado. Será que eu realmente estou com uma pessoa porque eu amo ela ou porque eu estou por interesse, né? Exatamente. E a cobrança é muito maior para a mulher mais velha que assume um relacionamento com um rapaz mais novo. A gente vê o caso da Fátima, agora já tá normalizado. Mas, tipo, quando o William e a Fátima separaram, ninguém falou, né, que ele arrumou outra pessoa. A Fátima começou um novo relacionamento, porque é muito mais jovem do que ela, não sei. Madonna é um caso típico, porque Madonna teve vários namorados mais jovens e que as pessoas sempre falaram, né? Então, fica essa cobrança. E aí você vê até assim, eu tenho amigas que são casadas ou que têm namorados. Comigo não acontece muito, porque graças a Deus meus círculos de amizades têm uma cabeça a mais. Mas que tipo, é uma mulher solteira, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso deixar o meu marido ter muito contato, mesmo ela sendo minha amiga. Porque de repente ela pode, né? Aquela coisa, não existe amizade entre homem e mulher. Que as pessoas acham que é normal. Eu não concordo com isso. Eu acho que acredito que existe, sim, amizade entre homem e mulher. Perfeito. E que isso não tem nada a ver com idade. Nem para relacionamento afetivo, sexual, né? E nem para amizade. Perfeito. Né? Mas a mulher é sempre muito mais... Não, peraí. Se resguarda muito. Ela até evita iniciar um novo relacionamento e se permitir mais questões de julgamento. Então, eu acho que não tem nada a ver, né? A gente está aqui para viver, para curtir a vida também, para ser a gente. E chega uma hora que esses pontos de crítica, de preconceito, de julgamento, de comparação, também passa a ser um abuso, né? Exatamente. E aí a gente tem que dar um basta nisso, porque são situações que só reprimem e nos distanciam de viver uma vida mais leve, né? Com mais qualidade, com mais alegria. E eu acho que a gente tem que se permitir, né, Su? É isso, se permitir. Como diz a música, né? Vamos nos permitir. Maravilha, Su, muito bom ter você aqui. Você sabe que eu adoro o seu trabalho, adoro você no Brasilinas. Faz toda a diferença o trabalho que você conduz, né, com a assessoria de imprensa, dando visibilidade, com a comunicação, a linha de comunicação, cuidado que você tem em falar, em levar a verdade do Instituto, o que é um Instituto, porque a gente sabe a dificuldade que ter credibilidade, né, com ações sociais, ainda mais no Brasil, em que tudo, em momentos de fake news também, né, em que tudo se leva para o lado negativo. Então, ter a Suzana com a gente só reforça, né, tudo que a gente quer levar do Brasilinas, que é consciência, verdade, leveza, amorosidade, sororidade, né? Eu agradeço, muito bom estar aqui, né, participando dessa coisa tão bacana, um projeto novo de podcast, porque conscientização também é isso. A gente tem que levar a informação, né, a real, sem ser fake news, para o maior número de pessoas. Maravilha. Obrigada, Dani. Obrigada a você.